galera, chegamos ao último episódio do nosso projeto Mulher, o Berço da Cultura. Nesse episódio eu vou contar um pouquinho sobre mim e como a minha história também fez criar esse projeto e o quanto eu acredito que nós mulheres precisamos sim buscar o nosso lugar e mantermos viva a nossa cultura, a cultura que nós fazemos, tudo aquilo que nós criamos e o quanto isso é importante para gerações futuras. Vamos lá? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu já trabalho com eventos desde 2000, já tenho bastante tempo aí de carreira, né? Tenho experiência em eventos culturais, esportivos, enfim, já tive uma longa carreira aí, que tenho muito orgulho dela, né? A pandemia me fez, por um tempo, até me sentir um pouco triste de ter escolhido essa profissão, porém depois eu me senti muito orgulhosa, né? E essa transição de às vezes achar que você escolheu uma profissão errada e depois ela gerar o orgulho foi um dos motivos que eu quis criar esse projeto. Eu acredito que muitos fazedores de cultura, principalmente nós mulheres que temos muitas vezes filhos, né, dependentes, nos sentimos um pouco, né, fragilizadas com a pandemia, quando nossas atividades culturais tiveram que ser totalmente paradas e às vezes a gente não tinha uma outra fonte de renda, né? Somente aquelas que vivem somente, né, da atividade cultural como principal fonte de renda. E isso gerou, com certeza, acredito que como eu, uma dúvida, né? Poxa, eu fiz tanta coisa e agora, será que eu escolhi a profissão certa? Será que fazer cultura no Brasil é algo que realmente nos deixa inseguros, né? E tudo isso me fez, né, refletir ao longo desses 2 anos de pandemia e me fez criar esse projeto, tá? Vamos começar do início, né? Eu, na verdade, sempre trabalhei com eventos, cultura, enfim, esportivos, como eu falei, e em um determinado momento eu decidi ter filho. Então, quando eu decidi ter filho, eu me ausentei um pouquinho da área, né, cultural, porque como eu sou produtora cultural, geralmente eu tinha dias e horários não muito certos, e tive meu filho hoje tem 3 anos, e nessa passagem foi justamente quando nós tivemos a pandemia, né? E ao longo desse período que eu fiquei num isolamento, eu comecei a me questionar, né, se realmente a atividade cultural era uma atividade que eu poderia seguir ou se eu precisaria buscar uma outra fonte de renda, né? E isso eu fui pensando, eu fui tendo contato com outros fazedores de cultura, principalmente nós mulheres, né? Por conta da Lei Aldir Blanc, né? Como eu falei no episódio anterior, a Lei Aldir Blanc do município fez com que a gente criasse grupos de WhatsApp e tudo, e nós pudemos ter mais contato e trocar, muitas vezes, a vivência de cada um. E eu pude perceber que muitos, né, têm atividade cultural, até mesmo inicialmente era uma atividade principal de renda, porém, por conta da pandemia, tiveram que gerar outras possibilidades. E aí eu fiquei naquele pensamento, mas será que todos vão retornar às suas atividades culturais? Ou elas vão seguir somente por essa, já que daria uma renda para bancar suas contas? Eu mesma me questionei, porque será que valia a pena voltar a fazer projetos culturais? Será que eu conseguiria administrar? Será que valeria eu tentar novamente retornar a fazer eventos? E depois, será que se houvesse um aumento de casos de Covid, a pandemia voltasse a fechar os eventos, como eu ficaria, né? E isso vieram várias dúvidas. E ao mesmo tempo eu comecei a rever fotos, projetos, né? Até mesmo para poder fazer esse edital da Cultura na Rede 2, eles pediam que nós enviássemos um portfólio de tudo que nós tínhamos feito. E quando eu comecei a estudar tudo que eu tinha feito, eu me senti tão orgulhosa de tudo que eu criei, de tudo que eu pude estar presente, de tudo que eu estava. E eu queria contar isso para o meu filho, como eu quero contar para o meu filho quando ele estiver maior. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, mas será que para eu contar para ele, eu preciso me isentar totalmente do setor cultural? Será que hoje, como eu tenho uma fonte de renda que talvez não venha diretamente da cultura, eu preciso não participar da cultura? E isso tudo foi gerando o nosso projeto, a partir de uma vivência minha, né? Eu quero contar para ele que um dos editais que nos manteve, né, financeiramente vivos na pandemia
foi um edital da Lei Aldir Blanc, que foi o Retomada Cultural, que eu pude ser contemplada através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, onde eles me deram total suporte durante todo o processo. Ainda estou em contato com eles agora por conta desse projeto, né, da Cultura na Rede 2, e sempre nos dando suporte, nos dando retorno. E eu acredito que isso tudo é o que faz, né, a gente poder manter a nossa cultura. Então eu tenho hoje um projeto que é o Retomada Cultural, que foi a primeira Expo, Tem Evento, Tem Festa, que está publicado numa rede social de vídeos de ampla visibilidade, que é o YouTube. E tá lá. Meu filho, de repente, daqui a um tempinho, ele já vai poder ver e entender e sentir orgulho da mãe dele pela atividade que ela faz, entender um pouquinho o que é a produção cultural e se ele se identificar, de repente, seguir ou não, né? Eu poder encontrar mulheres que se identifiquem comigo nesse projeto e elas possam sim, mais ou menos identificar que, nossa, é verdade, eu também passei por isso, eu também no meio da pandemia tive filho, tive casa, fiquei sem dinheiro, fiquei sem minha atividade cultural e eu não sabia se eu voltava, eu conseguia arrumar uma outra fonte de renda paralela, mas agora eu estou em dúvida se eu volto. E tudo isso faz com que a gente consiga entender que nós mulheres precisamos sim de uma visão um pouquinho diferenciada e talvez algumas políticas públicas ou algumas questões que nos acompanhem. Nós mulheres, na verdade, nós somos maioria e provavelmente no setor cultural não é diferente. E quantas mulheres nós estamos perdendo durante esse período de pandemia que pararam suas atividades culturais e talvez elas não tenham retomado simplesmente por não ter um apoio, por não ter uma visibilidade, por não ter um acompanhamento, por não ter a valorização do que ela faz. E isso é que é muito importante. E eu também vou contar mais uma coisa para você. E o que eu quero contar para vocês? Por que eu escolhi a Monique como fazedora de cultura para conversar nesse nosso primeiro episódio? Eu quis ir lá no estabelecimento dela, aonde vocês viram, né, que é bem bacana, bem incrível. Explode cultura. Porque quando eu criei esse projeto, me veio ela na mente porque ela é a cultura viva. Onde ela passa, ela é cultura. Acredito, né, como eu perguntei para ela, que muitas vezes o nome dela é trocado pelo que ela faz. Muitas vezes ela não é conhecida como Monique, ela simplesmente é conhecida como a baiana do acarajé, como a baiana da comida baiana, né? A cultura está nela, a cultura vive com ela todos os dias, a cultura se fundiu na personalidade dela. E ela foi o meu fechamento agora do nosso projeto, porque é o que eu quero que vocês, fazedoras de cultura, ou se você conhece uma fazedora de cultura, você consiga fundir ela com a cultura dela. Eu quero Eliane, ser conhecida no máximo de lugares que eu puder como uma produtora cultural. Eu quero que as pessoas consigam, quando pensarem em produção cultural, elas lembrem de mim como uma opção para criar um projeto, como uma dúvida de tirar de um projeto, como algo que elas queiram saber de como participar de um edital, de como elas possam melhorar, de repente, o seu portfólio, ou como buscar documentos para poder ter, né, esse acesso aos editais futuros, né? Eu quero poder ser aquele ponto de apoio para que outros fazedores de cultura possam me procurar. Eu quero ser eu a personalidade cultural onde eu passe. Eu quero que meu filho me reconheça como uma profissional e como uma produtora cultural, onde ele possa entender que quando ele for em algum projeto cultural, a mãe dele poderia estar ali trabalhando naquele projeto cultural e que se ela não está naquele, ela já fez outros. Eu acho que nós, mulheres, fazedoras de cultura, nós precisamos ser sim a cultura viva em nós. Quando nós mantivermos a cultura viva em nós seremos sim o berço da cultura. Nós iremos passar de uma geração para outra, nós iremos perpetuar a nossa cultura, nós iremos transmitir a nossa cultura. A nossa cultura, ela não vai findar em nós, ela vai ser repassada, talvez com uma outra visão mais atualizada, uma visão um pouco mais moderna, mas ela vai estar viva. Esses projetos da Lei Aldir Blanc, eles estão sendo muito ricos
para perpetuar diversos fazedores de cultura, aonde futuramente nós iremos poder buscar no YouTube uma gigantesca rede de vídeos, materiais que vão nos proporcionar, né, conhecer fazedores de cultura. Antes de 2020, antes da pandemia, quantos conteúdos nós tínhamos de fazedores de cultura do município de Rio Bonito na rede social do YouTube? Será que todos já tinham material? Será que todos já trabalhavam a cultura? Porém, hoje de 2020, de dezembro de 2020 até agora, quantos fazedores de cultura já estão na rede? Muitas vezes a gente não tinha essa identificação do nosso município. Pessoas mais jovens, se elas colocassem lá, de repente, dança cultural de Rio Bonito, será que ela encontraria uma referência do município? Ela só encontraria de grandes metrópoles. Será que muitas vezes a gente está perdendo a referência do nosso município para grandes metrópoles porque realmente nós não temos a nossa identificação postada, publicada, divulgada, trabalhada, motivada? E repito, esse projeto ele foi direcionado para nós mulheres, mas nós mulheres fazedoras de cultura temos sim o nosso papel diário, que é replicar a nossa cultura. Nós precisamos perpetuar a nossa cultura. Nós precisamos manter viva o que nós acreditamos, né? E cultura é isso. Se um momento que você para de fazer a sua cultura e ela não segue, ela infelizmente ela pode simplesmente não existir mais. Ela pode simplesmente se perder no tempo, né? Hoje, talvez nós tenhamos muitas que ficarão eternizadas no YouTube por conta da Lei Aldir Blanc. Mas precisou uma pandemia, uma lei, uma secretaria estadual vir nos auxiliar, uma secretaria federal nos auxiliar para que isso acontecesse. Será que nós não devemos manter esse olhar e manter uma política pública que acompanhe esse projeto todos os anos? Que fique uma sugestão. Eu acredito que talvez todas as secretarias municipais de cultura, elas possam já iniciar chamamentos de todos os fazedores de cultura que estão cadastrados com vocês e com vídeos para entender sobre um edital, como é a documentação. Sempre deixem entender que a documentação é um documento com foto, um CPF, um comprovante de residência atualizado, um portfólio atualizado, como criar um portfólio atualizado. E muitos fazedores de cultura, às vezes, muitas mulheres, nós mulheres, muitas vezes, não registramos o que nós fazemos, até por não entender como fazer. E esse papel, de repente, a secretaria pode auxiliar a como registrar esse portfólio, a como fazer com que ela consiga compreender, né? A como ela pode fazer esse portfólio, como ela consegue registrar as atividades culturais que elas estão fazendo, para quando houver um edital que precise comprovar a sua atividade cultural, ela já tem essa comprovação de anos para trás, porque muitas vezes você não pode fazer atividade no presente. Você não pode tirar uma foto hoje ou publicar hoje na rede social, porque muitas vezes os editais querem de 2 anos para trás e às vezes eles dão uma data ali limite para trás, para justamente não ter esse ruído de às vezes alguém criar uma atividade rápida e não favorecer quem realmente já atua na cultura há muitos anos. Então, esse meu fechamento é deixando essa dica aí para de repente a gente manter essas oficinas para que a gente possa chamar essas pessoas para elas entenderem aonde elas podem estar. Hoje nós já temos grupos de fazedores de cultura de Rio Bonito, que eu também faço parte, onde muitas vezes eles já divulgam os editais, mas eu ainda acho que só a divulgação e o compartilhamento dos editais não fazem com que nós mulheres possamos ter acesso. Porque, repito, às vezes nós temos uma correria aonde, por exemplo, vamos dizer que alguém compartilha um edital aonde de repente aquele dia seu filho está doente. E às vezes vão colocando muitas coisas no grupo e será que nós conseguiríamos ter essa lembrança do edital por conta desses dias atribulados, dessas questões pessoais que muitas vezes nós precisamos ter? Então eu acho que talvez a secretaria possa pensar, tá? Fica uma sugestão aí, seja para de Rio Bonito ou para secretarias que estiverem nos assistindo, possam visualizar isso como uma opção, manter essas oficinas,
de explicar o que é uma habilitação, explicar o que é um projeto, como é que se criam projetos, para que de repente eles já criem seus projetos. Todo projeto geralmente tem um esqueleto como título, objetivo, público, onde vai fazer, como vai realizar, o que ele quer alcançar, e de repente as pessoas já começam a criar esses projetos e vão guardando as ideias para quando tiver um edital, ele já tem 4, 5 ideias e de repente não precisem tirar algo de imediato. Onde um fazedor de cultura pode somar com outro, onde 2 mulheres podem se auxiliar, onde um grupo de mulheres podem se auxiliar, onde um grupo de pessoas possam se auxiliar, né? Então eu acho que esse é o meu fechamento do nosso projeto. Eu acredito que ao longo desses 3 episódios eu consegui explicar um pouquinho, né, o quanto nós mulheres, né, somos o berço da cultura e o quanto pequenas atitudes fizeram com que nós tenhamos mais acesso, mas eu acredito que nós precisamos ainda ter um pouquinho mais de acesso e realmente passarmos de um número de 50% para talvez 60%, que eu acredito que nós sejamos maioria sim na arte e na cultura, como na maioria das coisas as mulheres realmente são maioria, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham conhecido um pouquinho da minha trajetória, tenham gostado da nossa fazedora de cultura, Monique, que vocês tenham compreendido todos os dados e o nosso projeto tenha sido mesmo rico para que a gente possa compartilhar aí o que a mulher fazedora de cultura realmente é o diferencial, é a perpetuação, é o berço de cultura. Esse projeto realmente eu quis dedicar a nós mulheres, que realmente nessa pandemia tivemos que driblar aí muitas questões pessoais, profissionais, financeiras, culturais, né? E o quanto isso realmente vai ficar para a nossa experiência de vida. Valeu? Tchauzinho, gente. Até a próxima.